Salve, salve, galera da NET, amantes do conhecimento jurídico. Vamos falar hoje sobre apelação. Apelação é o recurso interposto de sentença definitiva ou com força de definitiva, dirigido ao segundo grau de jurisdição, visando reformar a sentença no todo ou em parte. Falar de apelação é falar do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição que não está previsto expressamente na Constituição Federal, está previsto de forma implícita, tendo em vista que o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica. Pacto esse que entrou em nosso ordenamento jurídico com força supralegal. A previsão da apelação é do artigo 593 do Código de Processo Civil. O artigo 593 prevê as hipóteses de cabimento da apelação. O inciso 1 prevê que a apelação será cabível de sentença de condenação ou absolvição. Cabe, por exemplo, a apelação por parte do Ministério Público de sentença que absolver o acusado. Assim como vai caber a apelação de sentença que condenar o acusado, sendo esta, neste caso, por parte do próprio acusado, assistente de acusação ou seu defensor. A segunda hipótese de cabimento de apelação é a do inciso 2. O inciso 2 prevê que cabe a apelação de decisões definitivas ou com força de definitiva. Vejamos que nessas situações o tema é controvertido na doutrina e na jurisprudência, tendo em vista que no Código de Processo Civil a apelação é cabível de sentença. Aqui, o Código de Processo Penal previu hipóteses em que cabe apelação de decisão com força de definitiva ou decisões definitivas. Porém, em três situações, a doutrina e a jurisprudência não divergem, tendo em vista que, na primeira, a doutrina e a jurisprudência não divergem da situação em que é cabível a apelação do pedido de restituição de bem. Imagine a situação em que um cidadão, trafegando pelas ruas da cidade em seu veículo automotor, é assaltado, é roubado. Meses depois, seu veículo aparece e o delegado de polícia, de posse do seu veículo para investigações, nega-lhe o pedido de restituição do bem. Nesse caso, pergunta-se: cabe apelação? Eu respondo: não cabe apelação. Não cabe apelação, pois nesse caso quem negou o pedido de restituição foi o delegado. No exercício de inquérito policial, fase inquisitória, pré-processual, aqui não há um processo, por isso não cabe recurso de apelação. Mas se já em processo criminal, esse pedido de restituição é negado pelo juiz, aí sim cabe apelação. A segunda hipótese em que se entende que a decisão com força de definitiva é a hipótese
do indeferimento do pedido de sequestro. Indeferimento do pedido de sequestro. Vejamos a situação em que o MP pede o sequestro de bens de um acusado pelo crime de tráfico de drogas, acreditando o Ministério Público ser esse bem vinculado ao tráfico, obtido por meio do tráfico. Nesse caso, se o juiz indefere o pedido de sequestro, cabe apelação por parte do Ministério Público. A terceira situação em que não se controverte a doutrina nem a jurisprudência a respeito de caber decisão com força de definitiva é o inverso do que vos contei agora. Cabe apelação do indeferimento do pedido de levantamento de sequestro. Vejamos a situação em que o bem é sequestrado judicialmente por entender o juiz que o bem realmente faz parte do tráfico de droga, foi obtido por meio de tráfico de drogas. Nesse caso, cabe àquele que está sendo acusado de tráfico ilícito de entorpecente requerer o pedido de levantamento de sequestro, alegando que o bem não faz parte do tráfico de drogas. Nesse caso, se o juiz indefere esse pedido, estamos diante do cabimento de apelação. Portanto, nessas três situações, a doutrina e a jurisprudência não divergem. Acreditam que cabe sim apelação, mesmo se tratando de decisões definitivas ou com força de definitiva. Recapitulando, primeira situação, indeferimento ou deferimento do pedido de restituição do bem. Lembra? A hipótese do roubo em que se requereu a restituição do bem, que foi recapturado. Segunda situação, indeferimento de pedido de sequestro. Terceira situação, indeferimento do levantamento do sequestro. Essas três situações são consideradas decisões definitivas ou com força de definitivas em que cabem a apelação. O inciso 2 do artigo 598 prevê que cabe a apelação no inciso 3, corrigindo aqui, no inciso 3, cabe a apelação das decisões do tribunal do júri. Primeira situação, a linha A, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Vejamos que se há uma nulidade posterior à pronúncia, nesse caso, cabe a apelação. Lembrando que pronúncia é o ato em que se reconhece que houve autoria e materialidade do delito doloso contra a vida, em que se afere a competência do júri para o julgamento da ação. Nesse caso, se houver uma nulidade posteriormente a essa pronúncia, teremos o cabimento da apelação. A linha B diz respeito a um vício cometido pelo juiz togado, o juiz presidente do júri. A linha B prevê, se for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados,
Nesse caso, cabe a apelação. Vejamos que aqui o vício é do juiz togado e não dos juízes leigos, dos jurados. Nessa situação, não se anula a sentença proferida pelos jurados, e sim o vício que ensejou o vício cometido pelo juiz togado, juiz presidente. O tribunal vai corrigir o erro, vai retificar o erro cometido pelo juiz togado. Porque aqui, no tribunal do júri, vige o princípio da soberania dos vereditos, onde o julgamento dos jurados não pode ser reformado pelo tribunal. A terceira situação, prevista na linha C, diz respeito também a um erro do juiz togado, aquele que passa em concurso público de provas e títulos. Nessa situação, se prevê a linha C, que cabe apelação se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou na medida de segurança. Vejamos aqui que o juiz errou mais uma vez. O juiz togado não aplicou a pena de maneira equânime, não aplicou a pena de maneira correta, ele errou. Digamos que aplicou-se a pena base aplicou-se a pena base com relação a um crime cometido pelo acusado, dizendo o juiz que se tratava de maus antecedentes, sendo que na realidade o acusado foi absolvido por este crime. Nessa situação, não merecendo prosperar a afirmação do juiz togado, deve ser retificada mais uma vez a sua sentença, tendo em vista que agiu em erro, não podendo ser modificada a decisão do tribunal do júri, que é soberana, como vos disse. Veja que na situação da linha B e na situação da linha C, quem erra é o juiz e não os jurados, devendo o tribunal retificar, reformar a sua sentença. Já a quarta situação, prevista na linha D, diz respeito a um erro ocorrido no tribunal do júri pelos jurados. Nessa situação, os jurados erraram. Vejamos, a linha D diz: cabe apelação se for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Explico. O que seria uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos? Uma manifestação, uma decisão em que se é manifestamente contrária à prova dos autos, é uma decisão que não encontra respaldo nestas provas. Não encontra respaldo. Assim, o erro aqui é dos jurados, devendo haver novo julgamento. Como vos disse, no tribunal do júri, vige o princípio da soberania dos vereditos. Os vereditos dos jurados são soberanos. Com isso, não cabe ao tribunal reformar as suas decisões. Por isso, deve haver um novo julgamento nesse caso por parte do júri.
O prazo para a interposição da apelação, em regra, é de 5 dias, se o assistente técnico estiver habilitado nos autos. Se não estiver habilitado, será de 15 dias, contados do dia em que terminar o prazo do MP. O prazo para as razões, para apresentar razões, são de 8 dias. Esse prazo vai ser contado depois de assinado o termo, primeiro para o apelante e depois para o apelado. Tema importante da apelação é a questão da deserção da apelação. Entendia-se quando o acusado fugia depois de condenado, que não haveria a possibilidade de apelação em virtude da deserção, por ser considerado aí o recurso deserto. Hoje, não mais. Entende-se que não mais pode ocorrer esse entendimento. Portanto, deserção, como se sabe, é o não recolhimento do preparo das custas processuais. Hoje, como vos disse, não cabe mais se negar a interposição de apelação com base na deserção, por motivo de, no caso, o acusado fugir. Assim, me despeço dos senhores, deixando aquele abraço e até a próxima.